E agora eu comecei a gravar. Mas tudo bem, porque a gente não perdeu nada, a gente só tá revisando o que a gente falou na aula passada. Como ele era da oposição, né, por assim dizer, o Tancredo, ele definitivamente não era o que os militares queriam que acontecesse. Mas também, né, não dá para esquecer que o Tancredo ele não era oposição ao Jango, né, naquela época. Ele era primeiro-ministro do Jango que governava contra o Jango, né, naquele breve período de parlamentarismo no Brasil. Então o Tancredo não era exatamente o cara mais democrata do mundo, né? Claro, durante o período da ditadura ele vai ser do MDB, vai ser da oposição e é por isso que ele é eleito, né? Ele é escolhido para seguir esse caminho. Fun fact, caso vocês não lembrem, que talvez vocês eram muito novos naquela época, nas eleições de 2014, o Aécio Neves encheu o saco do Brasil inteiro. Ele só falava de como ele era parente, acho que ele é neto ou sobrinho, não sei, do Tancredo Neves. Ele falava, porque o meu avô, o tio, sei lá, ele lutava contra a ditadura, blá, 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 então olha só como eu sou massa, votem para mim. Então, o Tancredo Neves ele voltou um pouco ativa, né, nos últimos anos, justamente porque o Aécio Neves, político desgraçado, ele é parente desse cara. Então, o Neves, ele tá aí porque tem uma ligação, ok? Mas tá seguindo, né? Alguns pontos para a gente finalizar a questão da ditadura militar, tá? Primeiro deles é a guerrilha, né? E esses pontos que eu vou seguir agora adiante não são pontos específicos do final da ditadura, são coisas mais gerais, tá? Tem a guerrilha, e a gente vai ter vários grupos guerrilheiros, né? A principal deles vai ser a ALN, Aliança Nacional Libertadora, vai ser comandada por uma figura que é do Carlos Marighella, muito famosa, inclusive ganhou filme há pouco tempo. Eu não cheguei a ver o filme, pretendo. Pessoas que eu conheço dizem que o filme é muito bom, representa de uma maneira muito crua e sem muito floreio o que aconteceu na vida do Marighella. Né? Então, pelo menos é algo que eu acho que deve valer a pena a, assistir. Né? A gente tinha o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e eu não tenho agora 100% correto na minha cabeça o porquê do 8 de outubro. Se eu não me engano, 8 de outubro foi uma data onde. Eu não vou pesquisar, né? Não tem por que não pesquisar. Ah, não, tá certo. Era o Movimento Revolucionário 8 de outubro porque o Che Guevara foi capturado na Bolívia em 8 de outubro de 67. Então foi um dia de memória, um dia de luta para os revolucionários, né, que tinham como Che Guevara um dos seus ídolos, e eles colocaram o nome do seu movimento de Movimento Revolucionário 8 de outubro. Inicialmente, eles eram chamados de Dissidência do Rio de Janeiro, DIRJ, mas depois disso, da captura do Che Guevara, eles mudaram seu nome. A gente tem também o VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares, liderados pelo outra figura famosa, que é o Carlos Lamarck. Detalhe, foi nessa organização que a Dilma Rousseff vai participar, embora ela não participe da luta armada, como algumas pessoas hoje em dia falam, né? O pessoal tenta manchar a imagem dela dizendo que ela matou gente, tal. Não, ela não participou. E mesmo, né, que a guerrilha armada tenha assim tido baixas, a gente vai falar um pouquinho sobre a moralidade disso daqui a pouco. E é claro, a gente tem o PCdoB, que, como partido na clandestinidade, vai montar diversas guerrilhas, a principal dela no Araguaia. E essa guerrilha do Araguaia, ela vai ser muito famosa por causa da resposta que ela teve do governo. O governo brasileiro, ele empregou literalmente uma guerra para acabar com a guerrilha do Araguaia. Apesar da guerrilha do Araguaia ser bem menor em números do que, óbvio, o exército do governo, para eles a própria existência de pessoas vivendo no campo de forma independente, de forma separada daquela vida ditatorial da cidade, já era demais para eles aguentarem. Então eles enviaram o exército para o Araguaia, que é uma região ali
na selva amazônica, ali do estado de Goiás, fica ali mais ou menos no estado do Goiás, próximo ao rio Araguaia, por isso o nome, né? Eles enviaram tropas para lá e essas tropas, depois de muita tentativa, e quando eu falo muito, foram muitos anos, né? De batalha, né? De gato e rato, eles conseguiram exterminar, né? Ou melhor, exterminar é uma palavra meio feia, porque remete a algo, algo ruim a ser exterminado, né? Eles conseguiram massacrar os resistentes ali da Guerrilha do Araguaia. Mas para vocês terem noção da quantidade, gente, eram em torno de 80 guerrilheiros no Araguaia contra 5 mil militares do Exército Brasileiro. Desses 80, 60 foram mortos, né, e seus corpos até hoje não foram achados. Né, eles provavelmente foram torturados, foram mortos e seus corpos foram desaparecidos na selva. E 20 em torno conseguiram fugir e viveram suas vidas fora daquele contexto. Né? Então, algo completamente desproporcional, óbvio, né? E que mostra, né, o quanto o exército, o governo brasileiro tinha medo de quem pensasse diferente deles. Né? E finalizando aqui, eu disse que eu ia falar sobre a moralidade de tu montar uma guerrilha armada, de tu lutar contra um governo. Né? Às vezes a gente olha para esses grupos e pensa, poxa, eles pegaram em armas, eles pegaram e realmente combateram diretamente o exército, o governo. Então teve derramamento de sangue. Isso é moral? É moral tu pegar em armas e cometer violência para derrubar um governo ditatorial? E é claro, isso vai bater um pouco mais na tecla da filosofia. Talvez vocês conversarem ali com o Tatiel, com os professores dessa área, eles vão dar uma resposta um pouco mais longa, mas a gente nunca pode, e isso é algo que eu gosto de frisar muito, a gente nunca pode comparar, ou melhor, igualar a violência que um governo joga em sua população com a violência que a população joga de volta para o governo. Então, foi justificável? Na minha opinião, sim. Foi justificável a guerrilha ter pegado em armas para se rebelar contra o governo. Teve derramamento de sangue? Teve derramamento de sangue. Né? Mas num contexto ditatorial, né, tu não tem muitas opções. Às vezes tu não consegue resistir, ou melhor, tu sempre vai conseguir resistir de alguma outra forma, né? Tem aquelas pessoas que não vão necessariamente lutar na guerrilha, que vão resistir economicamente, vão resistir passivamente, né? Que a gente fala. O pessoal que apoia, o pessoal que espiona, né? Aquela pessoal que não necessariamente pega em armas, né? Mas tem aqueles que pegam em armas e que entram em confronto direto, né? E a gente não pode condenar moralmente esse tipo de coisa, porque o contexto que eles estavam era um contexto de violência. Né? Então, se o governo, o Estado brasileiro, trabalhava na linguagem da violência, a gente não pode esperar que essas pessoas respondessem em outra linguagem. É a mesma história que a gente costuma trabalhar sobre a escravidão. Muito se critica, né, por parte de alguns historiadores mais de direita, mais conservadores, o escravo se rebelava com o seu dono. Tipo, mas ele foi lá, ele matou, isso não é justificável. Era justificável sim, né, porque era a única linguagem que o senhor de escravo trabalhava, que era a violência. Então o escravo não tinha como responder em uma outra linguagem. Né? E a mesma questão aqui na guerrilha. A única linguagem que o Estado brasileiro trabalhava era a violência. Então não tinha como as pessoas, aqueles que queriam se libertar dessa ditadura, responderem em uma outra linguagem. Até tinham outras maneiras, né? Mas a questão armada, na minha opinião, ela é sim justificável nesse sentido. Sora, acho que tu já terminou a ditadura, mas olha só, os arquivos nunca vão abrir. A ONU é contra isso, né? Em que sentido, Jennifer? Essa última questão aí que tu Ô, perguntou. Sor, é porque tem arquivos, né? O nome de quem foi ditador e tal. Mas teve aquela lei da anistia, que todo mundo foi perdoado.
Só que eles nunca vão abrir arquivo, porque nos outros países abriram, né, se eu não me engano. Aí, tipo, a É, ONU faz campanha pra abrir, né, no Brasil. a ONU ela faz esse tipo de pressão, né, para o país julgar o seu passado, por assim dizer. Mas países que têm passados ditatoriais, eles têm uma resistência, né? Então, infelizmente, tu não. Às vezes a gente fica de mãos atadas. Para ter uma noção, a minha professora, ela trabalha com. A professora da faculdade, ela trabalha com arquivos, né, da ditadura. E ela citou ali, não sei exatamente qual órgão que liberou uns arquivos lá. E eu lembro que foi arquivo pra caramba, assim. Liberaram 2 milhões de arquivos lá para os historiadores trabalhar. E daí, quando eles foram ver a quantidade de arquivos que faltavam ser liberados, o que foi liberado era 2% dos arquivos que tinha. Então, tem muita coisa que está guardada, que está ali oculta, né? Porque essa é a pegadinha de um governo ditatorial. A gente sempre acha que o governo ditatorial ele vai esconder seus crimes, né? Mas os governos ditatoriais são os que mais registram. Né? Eles registram tudo. É um governo muito burocrático. Então, torturas, prisões, assassinatos, quase sempre está registrado em algum lugar. Né? Então, é foda isso. E o Yuri falou sobre a Deep Web. Pior, Yuri. O pior é que naquela época não existia internet. Então, hoje, esses arquivos são só físicos. Tá tudo em papel, em alguma caixa, em algum lugar. Então, para tu disponibilizar isso só digitalizando, que é um inferno. Mas tá, gente, para finalizar a ditadura, isso aqui eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu já falei naquela aula lá no passado sobre golpe. Lembra que a gente teve uma aula no dia do golpe, né? Só para finalizar os números. Oficialmente, Comissão Nacional da Verdade. Quando fala de oficialmente, é a Comissão Nacional da Verdade que disponibiliza esses números. 434 mortos. 191 que a gente sabe que foi assassinado, a gente tem ali o registro do assassinato dessa pessoa, e 243 que estão desaparecidos. E o desaparecimento, a gente sabe que eles estão mortos. É muito pouco provável que essas pessoas estejam vivas em algum lugar. Né? Mas a gente cita ele como desaparecido porque a gente nunca soube do paradeiro, nunca tem nenhum registro de o que aconteceu com essa pessoa. Então a gente lida com desaparecimentos. Né? E o desaparecimento ele é uma dupla morte, por assim dizer. Porque o período do luto, se for para pensar, é algo que muitas pessoas, muitas famílias esperam até hoje. Claro, eles sabem que o filho, que a filha, que o marido, que a mulher morreu, mas não ter aquela despedida, né, aquele ponto final nessa história é algo muito muito doloroso, né? Então é um trauma que não passa, é um trauma que nunca vai passar, infelizmente, até o final da vida dessas pessoas. Além dos mortos oficiais, a gente tem cerca de 8.350 indígenas mortos naquelas obras megalomaníacas lá da Amazônia, e eles não estão no cálculo oficial, porque apesar da Comissão Nacional da Verdade ter muitas qualidades, uma das críticas que a gente faz a ela é que ela só usou documentos urbanos. Então é óbvio que o indígena não vai aparecer num documento urbano. Ele não tem o nome. A maioria dos indígenas que morreram nessa época não tinham nenhum registro físico, né, algum papel, uma certidão, não moravam no meio urbano, né? Então esses indígenas não entraram no relatório oficial, mas foram mortos, né? E esse é o número estimado deles. Em torno também de 20 mil torturados. Né? E aqui eu trouxe um textinho, né, sobre o relato de uma tortura de uma mulher grávida. E eu não vou ler aqui, já foi lido, né, no passado. Se quiserem depois rever a aula, dê uma pausada aqui, ou tirem print. Que quebra um pouco daquela ideia de que só quem fazia merda era torturado, era preso. Aqui a gente tem uma mulher grávida que ela vai ser torturada durante a gravidez. Ela está sendo torturada porque ela aparentemente conhecia pessoas e ela deveria dedurar ela, mas ela não dedura, ela não sabe, ela realmente não sabe quem é. E até depois do parto,
tem casos de mulheres que são torturadas junto com seus bebês, né, junto com seus filhos. Então, essa ideia de que só foi torturado, só foi punido aquela pessoa que fez merda, isso não se mantém. Né? Uma criança não é culpada de nada. As pessoas que não têm nada a ver com coisa não são culpadas de nada. Então, isso é algo que vocês sempre têm que lembrar quando ouvirem esse tipo de discurso. Aqui um mural de fotos com os desaparecidos e mortos na ditadura. E assim como a questão ali do Herzog, né, eu gosto de mostrar os rostos dessas pessoas, porque são pessoas, não são só números. Né, são gente com uma família, com amores, com uma história, que teve sua história interrompida. É uma família inteira que teve sua história interrompida, né? Porque quando uma pessoa morre na família é um trauma para todo mundo, né? Não só para um ou para outro. E aqui finalizando, né? Censura. Por que a censura ela foi tão importante na ditadura? Porque quando havia corrupção, ela era acobertada. Quando havia uma crise, ela era mascarada. Quando tinha uma crítica, ela era vetada. E quando alguém investigava, eles eram assassinados. Então a censura ela não era apenas para tu vedar aquelas pessoas que não compartilhavam do teu pensamento. Né? É para também mascarar tudo que tu não queria que o público soubesse, né? A imagem, né, do governo. Então a censura tem muito de marketing também. Não é só tu silenciar, é tu fazer uma propaganda do que tu está fazendo, né? E aqui tem a música do Cálice, Professor, que todo mundo aqui deve conhecer. professor, dizem que as maiores roubalheiras que teve era na época da ditadura, né? Cara, tem uma grande besteira que muita gente fala que tu não vê general hoje rico, então óbvio que não teve corrupção na ditadura. Isso é uma grande besteira, porque, cara, todos os ditadores lá da ditadura morreram com custo de dinheiro. Os caras tinham muita grana. Né? E a classe militar, no geral, né, se tu for pegar, claro, não vai pegar o cabo, não vai pegar o soldado, o cara que mais classe baixa, mas pega lá o general, lá, pega a galera lá de cima. É uma galera com muita verba. E, pô, como é que é o nome? Pensão, sabe? Pensão para família de militar. São pensões milionárias, se tu for para contar. A verba que tu gasta dando pensão para filha de militar é absurda, é muito grande. Então, sim, teve corrupção. As maiores, como é que é a palavra? Empreiteiras que a gente vê hoje em dia. Empreiteira X lá, ela foi pega dando suborno lá pro fulano. Teve muita empreiteira que cresceu na época da ditadura militar. Porque o principal tipo de corrupção no Brasil é o desvio de verba pública para construção, né? Não sei se vocês sabem disso. O principal meio de tu corromper e tu desviar a verba é através de licitação pública para construir coisas. E como é que funciona isso? Quando tu vai querer construir uma ponte, sei lá, na tua cidade, tá o prefeito que quer construir uma ponte. Tu não pode simplesmente contratar uma empresa que tu quer, tu tem que abrir um concurso público, uma licitação. E daí várias empresas vão se candidatar e a que ganhar ali o concurso vai ganhar a oportunidade de fazer essa obra. Né? Quase sempre o político que vai escolher essa empresa, né, a banca que vai escolher essa empresa, levou algum suborno já de alguma empresa. Então eles vão escolher a empresa que eles já receberam o dinheiro para escolher. E depois, né, a empresa vai repassar uma grana para o político. Então, esse tipo de corrupção é a corrupção mais famosa, né? É a questão do superfaturamento também. A ponte vai custar 100 mil, vamos supor, vamos colocar um número aleatório aqui. A ponte vai custar 100 mil. Aí vai lá, o político aprova lá o plano de construção com valor de 200 mil, 300 mil. Para onde é que vai esse dinheiro extra? Não é porque a ponte do nada ficou mais cara, é porque o pessoal lá da empreiteira está
puxando esse dinheiro para eles. Daí, claro, eles repassam um pouquinho para o político. Então, o que teve muito na ditadura? Construções megalomaníacas. Sempre que a gente lembra ali do. Acho que é do. Qual é o nome do desgraçado lá? Que. Não. Tem tanto, senhor. Cadê? Aqui, o Médici. Milagre econômico, obras faraônicas. Pô, pensa. Ponte de Niterói, milhões de reais. Não reais, né? Naquela época não era reais. Estrada Transamazônica, milhões de, sei lá, cruzados naquela época. Então, esse dinheiro teve muita coisa que foi desviada. Então, a corrupção, ela sim existiu. Né? Os jornalistas que descobriam com algum escândalo eram silenciados de alguma forma ou de outra. E tudo isso está dentro da censura. Ô, senhor, só uma pergunta, por que o dinheiro ele foi tantas vezes trocado nessas últimas décadas? É porque o dinheiro ele nunca vai ser trocado só por trocar, né? Ele tem que ser trocado com algum objetivo por trás. Quase sempre, na hora de trocar o dinheiro, o pessoal dava alguma mudança muito drástica na economia. Então, a mudança do dinheiro ela acompanhava uma reforma econômica. Por quê? Porque estava em crise, uma inflação muito forte, a economia ainda mal. Então, os presidentes pensavam, pô, vamos revitalizar a economia e daí já aproveita e muda o nome do dinheiro. Né? Foi o caso do real. O real ele surge ali em 94 para acabar com uma inflação absurda. E óbvio, não é o real magicamente que acaba com isso. Tem uma série de reformas, o plano real, que vai acabar com essa inflação. E daí, né, já se troca o nome do dinheiro. Ô, senhor, será que isso pode acontecer pós-pandemia ou não? Cara, eu não digo que não vai acontecer no futuro, mas eu acho que não logo. Tá? Porque a inflação que a gente está tendo agora, ela é grande, sem sombra de dúvidas, mas ela ainda não está nem perto do que foi a inflação dos anos 80. Eu cheguei a falar para vocês, né, sobre a questão do. Como é que é o nome aquela prática? O rancho, né? Recebe teu dinheiro no início do mês, vai e faz um rancho, enche 2 carrinhos e vai para casa. Compra a comida inteira do mês. Por quê? Porque tu recebia o teu dinheiro num dia e ele valia X. Amanhã ele valia metade desse valor. Amanhã tu não ia conseguir mais comprar o que tu compraria hoje. Então o pessoal recebia o dinheiro e ia correndo para o mercado. A inflação era absurda, nesse nível. Hoje, claro, é absurda, mas não é nesse nível, né? Não é tanto, não é para tanto. Então acho que pode mudar sim, mas vai precisar de uma crise um pouco maior lá para frente. Enfim, só para finalizar a questão da memória, né? A gente tem esse livro muito importante, Brasil Nunca Mais, que já é publicado no final da ditadura, no dia 15 de julho de 85. Ele é um compilado de relatos de gente torturada pela ditadura. Eu tenho esse livro, recomendo a todos aqui que tenham. Ele é um pouco pesado, porque ele é de relatos, né? A vibe dele é relatar. Então tem relatos muito gráficos, né? O pessoal cita ali detalhes de como eles foram torturados, das violências que eles sofreram. Então é um pouquinho pesado. Um pouquinho não, é pesado pra caralho. Tanto que eu li ali umas 50 páginas, tive que parar um pouco. Vou fazer alguma outra coisa, vou tomar um café, vou jogar um videogame. Depois eu voltei e continuei a ler. Tem que dar umas pausas. Mas recomendo. É uma verdade que a gente precisa deixar viva. E também tem a questão da Comissão Nacional da Verdade, né? Um órgão público instituído pelo governo para pesquisar sobre a ditadura e publicar os seus resultados, né? E ela vai publicar no dia 10 de dezembro de 2014 o seu relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é de onde a gente tira muitos dados oficiais desse período, certo? Os números eu tirei de lá, alguns outros relatos a gente tira de lá. Então, se vocês quiserem um dia, a Comissão Nacional da Verdade ela tem todos os seus relatórios públicos na internet. Tem em torno de 5 relatórios, né, por tema, e cada um tem umas 1.000 páginas. É grande. E até existe isso em físico, mas é muito difícil tu conseguir. Até porque
a vibe disso aí é justamente ser público, né? Ter literalmente a mão de todo mundo. Então eles disponibilizam o PDF no site deles. Mas se quiserem, tá ali para vocês verem. O Brasil Nunca Mais também consegue achar em PDF tranquilo na internet. Então, se não tiverem dinheiro para comprar, porque hoje em dia o novo é uns 80 pila, peguem ele na internet sem medo nenhum. Certo, pessoal? Tranquilo, vivos, por enquanto, pelo menos. Certo. Na aula passada, eu finalizei a parte burocrática da ditadura, né, naquela questão dos presidentes. Hoje eu já entrei um pouco mais em um assunto mais de fechamento, né, coisa um pouco mais geral. Mas, seguindo agora, né, acabamos finalmente, antes tarde do que nunca, conteúdo da ditadura militar. E 2 horas e meia. Até que fomos rápido demais. Vamos entrar rapidamente na nova República Brasileira. Tá? E aqui eu falo nova República Brasileira, gente, porque alguns livros já trazem alguns contrapontos dessa república com República Velha, por exemplo. Eles acham que historiador é foda, né? Historiador gosta de colocar uns nomezinhos bonitos, um nome com uma sacada, um nome com alguma coisinha inteligente por trás. Então, se tem a Velha República, a República Velha, vai ter uma República Nova. Aí já coloca o nome da nossa República de República Nova. Então, se aparecer República Nova, ou Sexta República Brasileira, Sexta República, às vezes aparece, é improvável, mas talvez apareça. Tá falando de tudo que veio de 85 até aqui, certo? Deixei aqui uma imagem bem emblemática dos últimos anos. Claro, esse slide aqui, pessoal, eu vou ser bem sincero. Eu fiz ele na época ali da 2016, mais ou menos, e eu fui incrementando. Todo ano eu incremento. Todo ano eu coloco mais coisa, eu mudo imagens. Mas essa imagem eu gosto de deixar, porque eu acho que é uma imagem bem emblemática. E bem que resume um pouco bem o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Tá? Mas tem várias imagens que hoje daria para substituir, né? Imagens da pandemia, por exemplo, dessa crise dos últimos anos. Mas isso aqui eu acho legal. Okay? Mas o que a gente tem que começar? Redemocratização. Esse período também pode ser chamado com essa palavra. Justamente porque é a transição de um regime antidemocrático e ditatorial para um novo tipo de governo com participação popular. Então, se falar em redemocratização, a redemocratização, o período de redemocratização, também está falando do mesmo período, ok? Claro, tecnicamente, a gente não está mais na redemocratização. Por quê? Porque redemocratização é um período de transição, né? Então, no momento que tu se estabelece como uma redemocracia, tu não está mais se redemocratizando, tu já é democrático, entendeu? Então, a gente já passou, teoricamente, da redemocratização para sermos hoje um governo realmente democrático. Temos crises da democracia, como a crise que a gente está vivendo hoje, muita gente flertando com o autoritarismo, não se sabe o futuro, não se sabe se a gente vai voltar a um período antidemocrático logo, mas se espera que não. E os presidentes? A gente teve 8 presidentes até o dia de hoje. Tem o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, o FHC, o Lula, a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. Cara, não gostaria de estar colocando alguns nomes aqui nesse slide, mas se a gente até coloca o nome de outros ditadores, né, a gente tem que colocar para ser mais fiel à história. Né? Não adianta a gente ter medo de falar o nome das pessoas, porque tem que falar e tem que criticar mesmo. Mas tá. Só que a gente já falou, né? Tancredo Paulo Maluf, Tancredo bate as botas, José Sarney assume. Já falamos também. E aqui, governo José Sarney. O governo José Sarney, primeiro governo da República Nova, primeiro governo no Brasil teoricamente democrático, governo da redemocratização, governo de transição. Né? O Sarney ele vai pegar o governo com muita inflação. Ele vai sofrer muito essa crise econômica que a ditadura vai deixar. Então, a ditadura ela deixou o país às mil maravilhas? Não. Justo que o primeiro governo civil depois dela pegou uma crise
em decorrência da política econômica da ditadura, né? Inflação altíssima. Vai piorar. O Sarney ele vai mudar o nome do dinheiro, que era o Cruzeiro, para Cruzado, em 86, e ele vai trabalhar na grande parte do seu governo na transição para a democracia, tanto que ele vai ser o cara que vai botar, né, a Constituição de 88 para ser feita. Né? Ele vai pegar e vai montar a Constituinte, e a partir daí a Constituinte vai fazer a Constituição de 88. E aqui eu coloquei essa imagem, porque assim como a maioria dos presidentes que sofreu esse tipo de crise, o Sarney ele vai tentar controlar a inflação com controle do salário e dos preços. Congelar salário, congelar preço, como se isso fosse adiantar alguma coisa. E a gente já viu em diversos outros presidentes que isso não é a resposta. Okay? Constituição de 88. Última Constituição brasileira de 7 constituições. A gente teve Constituição do Primeiro Império, tá? Constituição outorgada. A gente teve Constituição republicana, certo? Ali dos marechais. Constituição do Vargas, a primeira, em 34. Do Vargas, a segunda, em 37. Ele tem uma Constituição democrática e uma Constituição ditatorial. Constituição de... Porra, esqueci o meu nome. De 46, foi mal. Constituição de 46, a Constituição lá do período da redemocratização entre o Vargas e a ditadura militar de 64, né, aquele período populista. Ditadura do governo militar, de 67, e agora a ditadura do governo redemocrático, né, de 88, que é a ditadura que a gente tem nos dias de hoje, gente. Então, o que a gente for falar aqui vai valer para os dias de hoje. Fale. Uma Constituição, ela está acima da outra ou é como se fosse uma reforma, assim? Tipo, tem algo da Constituição de 1960 e poucos que o senhor disse, que venera até hoje, ou o que venera mesmo é a Constituição de 1988 porque ela é mais próxima? 88. Tá? Por quê? A Constituição ela é a lei máxima de um estado, de um país, certo? Tu vai ter leis estaduais, leis federais que podem sim ultrapassar constituições. Tu tem leis hoje da década de 60, de 70 que estão aí, não tem nenhum motivo para tu eliminar elas, sabe? A lei não necessariamente ela precisa ser eliminada quando a Constituição muda. Claro, se é uma lei que uma Constituição nova ela vê como inconstitucional, daí sim, essa lei deve ser revogada. Né? Mas não tem por que uma lei que não tem uma relação direta com a Constituição ser revogada. Então, tem leis que vão durar assim, ó, décadas, várias Constituições, e isso não tem nenhum problema, tá? Mas a Constituição em relação às anteriores. Pensa a Constituição como uma nova Constituição como um reboot. Pensa ali no Homem-Aranha, por exemplo. Tem o Homem-Aranha lá do Tom Maguire, lá dos primeiros filmes. Tem o do Andrew Garfield, que é horrível, que é uma merda. Mas enfim, tem quem goste. E tem agora o Tom Holland. São 3 Homem-Aranhas. Um não tem nada a ver com o outro. Algumas coisas tu até pode pegar da Constituição passada, do Homem-Aranha passado. Né? Mas quando tu faz uma nova Constituição, é do zero. Né? É uma coisa completamente nova. A outra tu esquece. Ok? Professor, e por que a gente não consegue mexer na Constituição? Porque tem muita coisa que tá na Constituição de 88 que é inexequível, né? Tu Tipo, até não faz muito consegue. sentido assim. A Constituição, ela tem uma margem ali para tu mudar ela. Tu consegue fazer emendas na Constituição. Por exemplo, a questão da reeleição. Em 88, o presidente não se reelegia. Não era o plano inicial da coisa. Hoje, ele se reelege. Por quê? Porque o FHC, lá no segundo mandato dele, ou melhor, no primeiro mandato dele, né? Ele fez uma emenda da Constituição que permitia a reeleição. Algumas coisas tu consegue mudar, certo? Algumas outras coisas não. Se tu tiver uma emenda na Constituição que o Senado ele
Como é que eu posso explicar isso? É que é meio nebuloso, eu sei que é meio nebuloso. Mas todo mundo pode, no Senado, na Câmara dos Deputados, sugerir uma emenda à Constituição. Mas os outros, eles têm que julgar se isso é constitucional ou não. No caso, se é algo que agrega ou se é algo que vai contra um princípio pétreo, pétreo? Acho que é pétreo que fala, da Constituição. Cláusulas pétreas da Constituição são coisas que não podem ser mudadas. Tá? Deixa eu só checar aqui esse é seu nome mesmo. Cláusula pétrea é uma coisa dentro da Constituição que não pode ser mudada, apesar de tu querer fazer emenda ou não. Então, algumas cláusulas pétreas, deixa eu ver aqui. Abre. Provavelmente é algo que está ligado aos direitos humanos, essa. Ó, até não é muita coisa. A forma federativa do Estado. Então, se tu quiser mudar a forma do Estado, assim, de federação para outra coisa, tu não pode. Tá na Constituição, só se tu fizer outra Constituição lá na frente. Voto direto, secreto, universal e periódico. Isso está na cláusula pétrea. Né? Tu não pode mudar isso. Ai, mas vamos eleger o presidente agora, voto público agora. Não vai mais ser secreto. Não pode. Não interessa o que tu faça. Não tem emenda possível que tu mude isso. Ah, mas agora vamos fazer esse voto sem indireto. Os deputados que votam no presidente. Também não pode. É cláusula pétrea. Separação dos poderes, então poder executivo, legislativo e judiciário, tu não pode unir eles, tu nem pode criar um quarto poder, que nem aquilo que tinha na época dos imperadores, né? O poder moderador, né? Essa besteirada toda. Tu não pode unir ou criar outro poder. E direitos e garantias individuais, né? Isso são cláusulas pétreas. Então, algumas coisas na Constituição tu não pode mudar, apesar de tu querer. Algumas outras tu pode, né? Que nem a questão da reeleição. Certo? Tranquilo? Tomarei o silêncio como um tranquilo. Inclusive, fui na Feira do Livro esses dias, dei uma passeada por lá. Comprei mais do que eu deveria, como sempre. Mas depois eu vi nas redes sociais que tinha um box, tinha uma banquinha lá de direito lá. É que nas bancas de direito a gente nunca gosta de ir, né? Porque são uns textos meio denso, né? Mas tinha uma banca lá de direito que estava vendendo a 35 pila todas as constituições brasileiras. E eu fiquei me coçando para não voltar lá e comprar. Porque tu pensa, tu tem todas as constituições a 7 ali em livrinhos para tu ler. E apesar de ser um texto meio maçante, é legal, né? De certa forma, né? Se for parar pra pensar, tipo, é legal tu ter as constituições do Brasil, né, de antigamente. Se tu quiser ler elas um dia para entender o que o pessoal tava pensando naquela época, é massa. Então, se vocês verem assim no futuro isso, comprem. Eu pelo menos compraria, né? Porque, pô, 35 pila, tá valendo. 7 livrinhos. É. Mas enfim, pessoal, enfim. Constituição de 88, 7, né? Porque são 7 Constituição. 7 livretinhos. É bem fininho. São R$ 7. Não, 35 pila. Ah, Mas tá. é Agora 7 é sete livrinhos. reais. Tipo, é um boxzinho assim. Mas tá, o que é a Constituição de 88, que é o que rege até hoje? Fala. Isonomia. O que é isonomia? Todos são iguais perante a lei. Todos devem ser regidos de forma igual perante a lei. Eu não vou ser regido por um grupo de leis diferente do meu coleguinha. Todo mundo tem a mesma regra. Isso que é isonomia. Palavra grega, né? Que vocês devem ter visto alguma coisa em filosofia, talvez. Direitos humanos. A gente acabou de sair de um período ditatorial. É óbvio que eles vão bater na tecla dos direitos humanos. Né? E direitos humanos, pessoal, eles existem justamente para proteger a população de uma violência do governo. Né? O governo pode chegar lá e dizer do nada, tipo, o fulaninho cometeu um crime. Ah, qual crime? Não interessa, vai ser preso. Os direitos humanos, eles estão ali para te dar
né, algum tipo de segurança de que não vai ser feito nada injusto contra ti. Voto obrigatório dos 18 aos 70 anos e facultativo a partir dos 16 e depois dos 70 anos. Né? Voto dos analfabetos, coisa que antes de 88 não existia. Se tu não tinha a leitura e a escrita, tu não votava. E isso é algo revolucionário para a época. E eleições diretas, né? Agora, finalmente, o povo vai poder voltar a votar diretamente no seu presidente. E o mandato do presidente vai ser de 4 anos. Isso aí, até agora, não mudou, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre a Constituição de 88? Nada? Sereno? Se quiserem, Nossa, pessoal. eu vi que toda vez que eles vão implantar uma Constituição é porque tem uma grande, aconteceu algo, uma diferença muito grande, assim, né, no Estado. A Constituição, como ela é o documento principal de um governo, ela só vai mudar quando tem uma mudança muito drástica, realmente. Então, tu vai olhar no passado, todas as constituições, elas seguiram mudanças drásticas. Independência, Constituição. República, proclamação da República, Constituição. O Vargas era meio doido, ele fez duas, né? Porque, né? O cara é meio doido. Volta a democracia depois do Vargas, Constituição. Entrada na ditadura, Constituição. Volta a democracia, Constituição. Então, né? Tem isso. Jennifer, tu levantou a mão. Ô, senhor, se eu, tipo, se eu não, né? Mas se quiserem adicionar alguma coisa na Constituição, dá ou não? Desculpa, não peguei aqui. Deu uma falhada no áudio. Se quiserem adicionar alguma coisa na Constituição, tipo uma lei nova, pode ou não? Sim, pode fazer emendas nela. Tem alguma margem para tu adicionar. É que nem as mudanças que eu falei mais cedo. Sabe? Tu pode mudar algumas coisas, tu pode incluir algumas outras, né? Mas nunca ferindo aqueles princípios pétreos. Então, se Então não tem por que trocar, né? Meio que assim, senhor. aí é que tá. Tu troca ela quando tu precisa mudar os princípios pétreos. Vamos supor lá que chega um governo que é ditatorial, que eles querem agora que o voto não tenha voto, que tenha um poder só lá do ditador, que não tenha direito para as pessoas, que não seja mais federação. Eles querem mudar a alma da Constituição, a alma do país. Daí eles têm que fazer uma outra. Né? E é por isso que a gente não segue hoje a Constituição de 67, por exemplo. A Constituição de 67, a alma dela era uma ditadura. Tu tem que mudar alguma coisa. E daí tu não consegue mudar a alma da Constituição, tipo, a cláusula pétrea da Constituição, tipo, o motivo dela existir. Tu cria uma nova, entendeu? Não sei se ficou meio claro. Agora eu entendi, senhor. Obrigada. E tipo, é bem essa lógica do reboot. Sabe? Tu pode fazer um filme número 2 que muda alguma coisinha e tal, mas se tu quer mudar completamente a história, não tem como tu continuar, sabe? Tu tem que recomeçar do zero. Pessoal, 59. Deixa eu ver o que tem. Tem Collor. Vocês querem ver mais um presidente ou fechamos e começamos na semana que Pode vem? ser, só, pode ser mais um. Tá, vamos ver o Collor. Collor e Itamar. Tá? Porque o Itamar é tipo 3 segundos tu acaba com o Itamar. Prometo que vai demorar pouquíssimo. O Collor, gente, ele é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores filhos da puta desse Brasil. Tá? Desculpa o palavreado, mas agora falta 2 aulas pra gente acabar. O melhor foi a pausadinha que tu deu, senhor. Eu tava pensando se eu falar. Mas gente, desculpa a palavreada, mas é que já estamos no final do ano, né? 2 aulas, não tem porquê. A gente já tem uma intimidade. Né? E não apenas isso, um dos maiores caras de pau também. Eu já vou explicar o porquê.
O Collor ele vai se eleger em 89, na primeira eleição direta do Brasil em... Deixa eu ver aqui, a última eleição direta foi em 61. Pô, 28 anos sem uma eleição direta. A última eleição direta foi a eleição do Jânio Quadros, do João Goulart. Depois a gente teve lá a renúncia do Jânio e ditadura, né? E a eleição ali do Sarney e do Paulo Maluf era indireta. Então, primeira eleição direta em 28 anos, né? O Yuri falou a verdade, mas me perdeu uma fruteira por causa desse cara. Tá, meu. E o cara tá aí. Isso é o pior, o cara tá aí ainda. É desgraça. Enfim, primeira eleição direta em 28 anos. O pessoal tava fervoroso, assim. Porque eles queriam votar, eles queriam escolher o seu presidente. E a gente teve vários nomes. A gente teve o Collor, do PRL, que é um partido assim que deixou de existir hoje, tu nem lembra mais quem eles eram. Tipo, uns partidos meio aleatórios, sabe? Tipo, novo, uns partidos que surgem do nada. E daí surge o PRN, e ele tem uma grande visibilidade na mídia, né? O Collor fica muito famoso, porque ele é um cara novo, ele é um cara que tem uma cara mais jovial, por assim dizer, e ele é muito famoso lá no estado de onde ele veio. O Collor veio no Maranhão. Cadê? Senador da República. Alagoas. Tá, misturei as coisas. Collor ele veio do Alagoas e ele vai ser governador do Alagoas antes de se candidatar a presidente, né? Por isso que ele vai ser um monte de coisa, na verdade. Ele vai ser prefeito de Maceió, abrir a colinha aqui do lado, que é a capital do Amazonas, do Alagoas. Vai ser deputado federal pelo estado e governador do estado antes de tentar a presidência. E ele é um cara muito visualmente jovial, ele tem um papo mais moderno, né? E ele é chamado pela mídia do caçador de marajás. Marajá é um jeito de tu chamar aquela pessoa que vive sentada no dinheiro, que tem muitos privilégios, que vive à custa dos outros, né? Marajá, se for procurar no Google, ele vai vir a imagem de um cara. Cadê as imagens, velho? De um sultão, sabe? De um cara de muita riqueza. Então, quando o Collor ele fica famoso, ele é conhecido como caçador de marajás, porque teoricamente ele era caçador de corruptos. Olha a história se repetindo. Né? Ele caçava os corruptos, ele era um cara muito certinho, né? E ele cresce na mídia por causa disso. E tem vários nomes das eleições de 89. Tem o Lula, tem o Brizola. Se não me engano, tem até o Ciro. Acho que não sei se o Ciro tá aí ou se o Ciro ele começa a se candidatar lá na época da FHC. Mas tem o Lula, tem o Brizola. E no primeiro turno as coisas não se resolvem. Quem vai para o segundo turno é o Collor e o Lula. O Brizola ele acaba apoiando o Lula, né? Eles são de partidos diferentes, mas ambos da esquerda. E na época o Lula era muito mais. O PT era visto de uma forma muito mais radical do que é hoje, né? O PT ele tinha mais reivindicações à esquerda do que ele tem hoje. Hoje ele é um pouco mais conciliador. E daí, beleza, segundo turno, Collor e Lula. Essa eleição ela foi muito emblemática, porque basicamente a mídia caiu em cima do Lula e embelezou o Collor de uma maneira muito absurda. Hoje a gente sabe, porque hoje até o pessoal da mídia assume isso. O Collor ele recebia as melhores perguntas nos debates, até na questão da maquiagem. Tinha gente para ir até o lado do Collor, dar um sprayzinho de água na cabeça dele, para parecer que ele estava suando, para parecer que ele estava mais animado ali com o debate. Então, toda uma questão midiática, marqueteira. E também batendo muito nessa tecla de que o Lula era comunista, que o Brasil não poderia ser comandado por comunistas. Desde aquela época tinha essa baboseira. Como vocês podem imaginar, né, o Collor ganha as eleições de 89, em 90 ele assume o governo. E ele assume o governo com o país
muito mal, né? O Brasil estava com uma certa crise na época dos anos 90, né? Começando aquela crise que vai tentar ser resolvida ali com o Plano Real. E o Collor tem ideias maravilhosas, ideias perfeitas na cabeça dele para resolver a coisa toda. Demissão de funcionários públicos, né? Porque na cabeça dele era isso que estava quebrando o Brasil. Privatizações, pegar uma empresa privada, ou melhor, uma empresa estatal e privatizar ela, preço de banana. Preço de banana, quando a gente fala, né, isso é sempre uma expressão de velho, mas é quando tu vende algo a um preço muito abaixo do que ele realmente é. Congelar preços dos salários, mesma questão lá do passado. Troca do cruzado pelo cruzeiro, mais uma vez muda a moeda. E o pior, aquilo que Collor é lembrado até os dias de hoje, o confisco do dinheiro depositado nos bancos, nas poupanças das pessoas. O Collor, ele confisca milhões de cruzeiros. Né? Não é pouca coisa, é muito dinheiro que estava na tua conta num dia, no outro dia não estava mais. Né? E por que ele faz isso? Ele faz isso com a promessa de que ele vai utilizar essa verba para consertar o Brasil, blá, 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 toda essa baboseira. Ele tem várias justificativas econômicas para fazer isso, mas todo mundo sabia que ele não ia dar certo. Tipo, eram justificativas econômicas meio furadas. Né? E ele prometia, claro, né, ele prometia que esse dinheiro ia ser reavido eventualmente. Muita gente não viu esse dinheiro até hoje. Teve gente que reaveu o dinheiro, teve gente, muita gente que não reaveu. Como o caso de gente que faliu na época porque perdeu todo o seu fundo de garantia, todo aquele dinheiro todo aquele dinheiro de segurança que tu guarda na conta para uma eventual emergência, a pessoa não tinha mais, daí surgiu uma emergência, não tem como resolver, sabe? Tem gente que quebrou, gente que se matou. O Yuri colocou ali, teve gente que se matou, e hoje isso é algo que. E aí que eu boto a questão da cara de pau. Quando o pessoal fala pro Collor isso, porra, teve gente que se matou por causa das suas políticas, ele se faz de doido. Ele se faz de que não, isso não aconteceu, isso é fake news. Sendo que isso é bem documentado, isso é público, sabe? Mas ele nega até não dar mais, certo? A Giovana perguntou: na redemocratização, a moeda é trocada em dois momentos, ela é trocada mais vezes. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, tá? Só que eu abri um site aqui sobre. Esse aqui tá legal porque tem uma equivalência tipo, do que vale hoje, teoricamente. Né? Tu consegue fazer isso. Tinha o real, tinha uma moeda chamada real no período colonial. Depois a gente teve os réis, né? Depois cruzeiro, depois cruzeiro de novo, só que agora retirou centavos. Isso dentro da ditadura, né? Cruzeiro novo na ditadura, volta Cruzeiro na ditadura, Cruzeiro com a retirada dos centavos, né? Então tem várias épocas em que tu elimina os centavos e tu volta com os centavos por N motivos. Mas beleza, chegamos aqui na redemocratização. A gente tem o Cruzado Novo em 89 até 90. Ah, volta, bora, volta, bora. Cruzado aqui com o Sarney, que a gente falou, né? Cruzado Novo, de 89 a 90. Cruzeiro, de 90 a 93. Cruzeiro Real, de 93 até 94. Esse URV aqui, que eu não tenho ideia do como é que tu chama isso. 93 até 94. E o Real, que é de 94 até os dias de hoje. Lembrando, quando é que muda a moeda? Quando tem uma crise que tu tenta resolver. Então, a frequência com que a moeda vai mudar mostra que esse período foi um período de muita crise econômica. Certo, gente? Seguindo. Mas, pasmem. Ah, tá, peraí, compartilhei. O Collor, que muita gente hoje lembra ele pelo impeachment, ele não vai ser impeachmentado por causa disso.
Ele vai ser impeachmentado por causa de um outro escândalo político envolvendo o próprio irmão dele, o Pedro Collor. O Pedro Collor, ele vai ir a público denunciar um desvio milionário de dinheiro que o Fernando Collor de Mello e o seu tesoureiro, né, o PC Farias, estavam desviando. Eu lembro que era em torno de 15 milhões de reais que foram diretamente desviados e em torno de 1 bilhão de reais que foi movimentado de um lugar para o outro, né, para tentar mascarar essa, essa movimentação. Então, isso é revelado, né, o Pedro Collor. O PC Farias, que era um dos principais desse esquema, ele acaba envolvido nesse escândalo e ele, pasmem também, em 94, ainda enquanto ele estava sendo julgado por isso, ele é encontrado morto, então uma queima de arquivo. Demorou um pouco, não foi logo ali durante o escândalo, mas alguns anos depois ele é encontrado morto. E basicamente esse esquema se resumia em recebimento de suborno de diversas empreiteiras e outras empresas que financiavam esses políticos. Por causa desse escândalo todo, vai ser instaurado um processo de impeachment. E a gente vai ter, inclusive, o movimento das caras pintadas, que eram pessoas, né, vestidas de verde e amarelo, que iam para as ruas com as caras pintadas de verde e amarelo, pedindo o impeachment do presidente. Aqui a gente não deve confundir os caras pintadas com os diretas já. Tem muita gente que confunde isso. Diretas já, aquele movimento lá do final da ditadura, pedindo eleições diretas. Caras pintadas, movimento aqui da redemocratização, pedindo o impeachment do Collor. Dá para confundir porque o pessoal ia para as ruas com a mesma roupa, né? Aquele verde e amarelo, gritando os olhos. Mas são movimentos diferentes, tá, pessoal? Então não confundam. E aí que tá, o Collor, isso para quem não sabe, tá? Quando tu é impeachmentado, tu perde os direitos políticos por um determinado X tempo. Normalmente é 8 anos. O Collor, ele não queria perder esses direitos políticos, então ele renuncia antes do impeachment ser finalizado. Ele vai em TV pública e renuncia ao cargo de presidente, ok? Mesmo assim, o Senado ele entende que que o Collor, né, obviamente, fez isso para tentar se safar. E quando eles dão fim ao processo de impeachment, eles retiram os direitos políticos dele por 8 anos. Então, de 92 até 2000, o Collor não foi elegível. Ele não podia se candidatar a nenhum cargo público. Depois de 2000, ele voltou a ter os direitos políticos. Por isso que hoje ele é senador lá pelo estado do Alagoas. Desgraçado. Certo, gente? Tranquilo? E o cara até hoje tá lá. É impressionante como o cara tem cara de pau. E assim. Tipo, quando eu falei que a minha mãe perdeu a fruteira dela, tipo, ela pegou, ganhou um dinheiro, ela comprou tudo, as coisas, né? Comprou. Eu não era nascido, óbvio, né? Mas ela me contando que foi um momento bem engraçado, assim. Tipo, tinha que rir pra não chorar, né? Porque era inacreditável o que aconteceu. Tipo, ela comprou todas as frutas, tudo o negócio, quando veio do nada, as frutas já estavam lá em cima e ela tinha que tentar vender pelo preço, não conseguia, as frutas começavam a estragar e tinha que vender as frutas a R$ 1. Tipo, quebrou toda a fruteira. Tipo, foi uma desgraça. Não, é um negócio absurdo. Tanto a questão da inflação como a questão do confisco, sabe? É algo que se tu pensa hoje em dia acontecer, tu acha que não, isso aí é essa besteira, sabe? É o roteirista que viajou, sabe? Mas aconteceu, né? Pra tu ver o quanto passado pode ser absurdo, né? E o mais absurdo é não ter dado mais consequência para quem estava envolvido, né? Mas enfim, pessoal, para finalizar, tá? Vamos deixar o FHC, o Lula, a Dilma para a aula que vem. Itamar Franco. Por que eu disse que ele vai ser o cara rápido? Porque não tem muitas coisas no governo dele que a gente precisa lembrar, assim. Quais são os principais tópicos? O Plano Real, né? Ele vai. O Itamar Franco, que ele não é eleito, né? Ele é o vice do Collor que assume depois que o Collor bate o pé.
O Itamar Franco ele vai montar um grupo de economistas e ao redor do ministro da Fazenda, o FHC. O FHC, antes de ser presidente, ele vai ser ministro da Fazenda do Itamar Franco. E ele vai dizer para eles, ó, faz alguma coisa para a economia, porque a coisa tá meio bizarra aqui, tá forte. Muda o dinheiro, faz alguma coisa, dá um jeito. E eles chegam com o Plano Real de 94. Eles mudam o nome da moeda, né, para real, que é a moeda que hoje a gente utiliza. Eles fazem uma série de medidas econômicas que conseguem frear a inflação. A gente até pode conversar um pouco mais em detalhe sobre essas medidas na aula que vem. E, finalmente, né, tem um fim essa crise, né, econômica que o Brasil estava sofrendo. E aí a gente sabe que deu fim porque até hoje não mudou o real, né? Então, se não mudou o nome da moeda, né, que naquela época mudava uma vez a cada 2 dias, quer dizer que a coisa foi para os eixos pelo menos um pouquinho, certo? E nele também vai ter, no governo Itamar Franco, vai ter o plebiscito de 93, que eu até citei para vocês nas aulas passadas. Era um plebiscito que estava previsto na Constituição, e esse plebiscito ele deveria perguntar para o povo o que eles preferem, presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia? Sim, essa pergunta foi feita. Estava na Constituição que tu deveria perguntar ao povo, já que a Constituição é democrática, vão perguntar, né? Não custa. E o povo, óbvio, né, escolheu o presidencialismo, que era o sistema já vigente. Tinha ali parlamentarismo e monarquia ali, porque é para registro, né, para dar a escolha para o povo, mas o pessoal já sabia que não ia mudar, ok? E é isso, governo Itamar Franco. E se vocês estão estranhando essa foto, pessoal, é porque de tempos em tempos na nossa política surge alguém, um senhor idoso, que claramente já devia ter batido as botas, mas o corpo dele se rejeitou a morrer. Né? A gente teve o Temer recentemente e naquela época teve o Itamar Franco, né? Que tu olha pra cara e tu vê que tipo, o cara tá mal, o cara não tá no 100%, e daí saem essas coisas aterrorizantes, né, nessas aulas. Ok, gente? Tranquilo, vivos, 1h10, mais ou menos, de aula, porque a gente começou um pouquinho depois. Alguma questão sobre isso? Sereno? Tomarei o silêncio de vocês como um sim. Ok? Então tá, pessoal. Na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre esse cara, o FHC, e sobre esse cara aqui, Qual é o nome do presidente, FHC? Fernando Henrique Cardoso. Ah, tá. É que eu confundia ele com o Fernando e Collor, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Olha, o Collor, eu acho Collor que ele nem não tem tem Henrique Henrique. no nome. Ó. Pois é, eu confundo. Eu acho que não. Ele é Que só. viagem. Eu vou ver, né? Fernando Collor de Mello. Fernando Afonso Collor de Mello. É pior do que a gente imaginava. Tá. Mas é isso, galera. Aula que vem, FHC, Lula, Dilma Temer e essa pessoa aí que está no nosso governo atualmente, certo? Tranquilos, espero que sejam, que descansem, absorvam e talvez na semana que Eu vem a só imagino gente, só dando aula do governo atual e vai falar do Bolsonaro. Ó, né, o Bolsonaro entrou e saiu, não fez nada. Só isso que aconteceu. bah, gente. Pior que os slides do Bolsonaro vão ser bem cheios, né? Porque ele fez muita coisa. Merda, né, mas fez. Daí a gente tem que estudar, pelo menos, estudar essas coisas, né? Tipo, o que, que o cara fez de maléfico, né, pro governo. O Collor, se for para pensar, não tem muita coisa positiva nesses slides que a gente passou, né? Mas isso tem que ser estudado. E é isso, né, gente? Boa noite para vocês e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau. Então tá, só valeu pela aula. Tchau, tchau.